Você já percebeu como nos últimos tempos muitas pessoas dizem que acreditar em Deus é sinal de fraqueza? Quantas vezes você já ouviu frases como "seja forte sozinho, não dependa de ninguém" ou "a fé é apenas uma muleta para os fracos"? A sociedade insiste em pregar que ser forte é nunca chorar, nunca desabar, nunca pedir ajuda. Mas será que isso é verdade? Será que depender apenas de si mesmo é realmente força? Ou é cegueira espiritual? Pense comigo. O que acontece quando nossas forças acabam? Quando o corpo não responde mais? Quando a mente se desgasta e o coração não aguenta? Será que é aí que estamos derrotados? Ou será justamente nesse ponto que Deus entra em cena para mostrar que o impossível só se vence com Ele? Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim. Cansado, esgotado, tentando lutar sozinho contra problemas que parecem maiores que você. Dívidas, enfermidades, relacionamentos destruídos, noites sem dormir, medo do futuro. E aí surge a pergunta que pode mudar tudo. Até quando você vai tentar segurar o mundo com as próprias mãos, sem deixar que a mão de Deus te levante? Meu irmão, minha irmã, quando a sua força termina, não é o fim. Pelo contrário, é o início de algo sobrenatural. Porque a mão de Deus se estende exatamente para aqueles que já não conseguem dar o próximo passo. Hoje eu quero te convidar a refletir comigo. Será que você tem confiado demais em si mesmo e de menos em Deus? Todos nós carregamos batalhas que muitas vezes ninguém vê. Sorrimos por fora, mas por dentro enfrentamos guerras silenciosas. Quantas vezes você já acordou sem forças, mas mesmo assim teve que se levantar, trabalhar, fingir que estava tudo bem? O mundo não para, mesmo quando estamos quebrados por dentro. E isso pesa. A cobrança é constante. Contas para pagar, filhos para sustentar, problemas familiares, enfermidades que não dão trégua. E em meio a tudo isso ainda existe a pressão da sociedade que insiste em dizer: você tem que ser forte. Mas até quando conseguimos fingir que somos fortes? Muitas pessoas vivem tentando vencer na força do braço, confiando apenas no esforço humano. Mas chega uma hora em que o corpo se cansa, a mente grita e a alma já não aguenta. E aí surge a grande questão: será que fomos criados para carregar o peso de tudo sozinhos? Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Isso significa que ele sabe que o peso é real, mas também sabe que não precisamos carregá-lo sozinhos. Então eu te pergunto, até quando você vai insistir em lutar sozinho, se existe um Deus pronto para dividir esse peso com você? Chega um momento em que a força simplesmente acaba. Você pode ter tentado, pode ter lutado, pode ter insistido, mas chega o dia em que não dá mais. E nesse ponto, muitos se sentem derrotados. Mas será que admitir que não temos mais forças é realmente derrota? Ou será que é um ato de humildade reconhecer que precisamos de Deus? A verdade é que não existe problema em se sentir fraco. O apóstolo Paulo escreveu: "Quando estou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. Isso porque é justamente na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Quando suas mãos soltam o controle, é aí que as mãos de Deus assumem. Talvez você já tenha chorado sozinho, acreditando que não aguentava mais. Talvez tenha pensado em desistir porque não vê saída. Mas eu quero que você entenda: quando você chega ao seu limite, é o momento em que Deus começa a agir. E eu pergunto a você: será que você está disposto a entregar sua fraqueza nas mãos de Deus? Ou ainda vai continuar tentando vencer sozinho? A Bíblia está cheia de exemplos da mão de Deus levantando os cansados. Em Isaías 41:10 está escrito: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Essa é a promessa. A mão de Deus não apenas nos toca, mas nos sustenta. Quando você não consegue mais se manter de pé, Ele te levanta. Quando você pensa que vai cair, é a mão dele que segura firme. Visualize isso. Você tentando caminhar em meio a um deserto, sem forças, prestes a cair. E de repente, uma mão poderosa se estende e te levanta. Essa mão não é apenas simbólica, ela é real. É a mão que abre portas, que fecha bocas de leões, que acalma tempestades. E aqui fica a reflexão: você acredita que essa mão também está estendida para você hoje? Ou ainda pensa que Deus só levanta os outros e esquece de você?
Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti. Eu reconheço que sou fraco, que não consigo sozinho. Reconheço que muitas vezes tentei vencer na força do meu braço, mas falhei. Hoje, Pai, eu entrego a minha fraqueza em Tuas mãos. Levanta-me quando eu não tiver forças. Sustenta-me quando eu pensar em desistir. Segura minha mão quando eu não souber mais para onde ir. Eu sei que sem Ti eu nada posso fazer, mas com a Tua mão sobre mim eu posso atravessar o impossível. Senhor, tira de mim o orgulho que me impede de reconhecer a minha limitação. Abre os meus olhos para ver que não é vergonha admitir que eu preciso de Ti. Que a minha fraqueza seja o palco da Tua força. E você que está orando comigo, será que você consegue dizer hoje, em voz alta: Senhor, eu não aguento mais sozinho, mas eu creio que a Tua mão me sustenta. A Bíblia nos mostra que Deus é especialista em abrir caminhos impossíveis. Moisés viu o Mar Vermelho se abrir. Daniel viu a boca dos leões se fechar. Davi viu o gigante cair. Pedro andou sobre as águas. Todos eles enfrentaram o impossível, mas não sozinhos. Foi a mão de Deus que os levantou. Agora pense, qual é o seu impossível hoje? Uma enfermidade incurável? Uma dívida impagável? Um relacionamento destruído? Uma depressão que parece não ter fim? Cada um de nós tem um mar fechado à frente. Mas assim como no passado, Deus continua abrindo caminhos. E a pergunta é: você crê que o mesmo Deus que levantou os homens e mulheres da Bíblia pode levantar você também? Será que você acredita que o impossível pode se tornar o palco do seu testemunho? Senhor, eu declaro coragem sobre minha vida. Eu não quero mais viver paralisado pelo medo do impossível. Eu sei que não sou forte sozinho, mas eu sei que a Tua mão me levanta. Eu profetizo, em nome de Jesus, que o impossível na minha vida será vencido. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou desistir. Eu vou marchar, mesmo que minhas pernas tremam, porque sei que Tu me sustentas. Pai, coloca em mim a coragem de Davi diante de Golias, a fé de Daniel na cova dos leões, a confiança de Pedro ao andar sobre as águas, que eu possa atravessar o impossível de cabeça erguida, sabendo que a Tua mão nunca me abandona. E você, que ora comigo, será que hoje você consegue profetizar coragem sobre a sua própria vida? Em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre sua vida. O que parecia impossível será transformado em testemunho. O que parecia o fim será apenas o começo de uma nova história. Eu profetizo que as portas que estavam fechadas vão se abrir, que as correntes que te prendiam vão se romper, que a enfermidade não terá a última palavra, que o desespero dará lugar à esperança. Levante sua cabeça, porque Deus já decretou vitória sobre você. Creia que a mão dele já está te levantando. E eu te pergunto, você consegue declarar em fé agora: a minha vitória já está decretada pelo Senhor? Muitas pessoas desistem quando estão a um passo da vitória. O inimigo sabe que se você continuar, o impossível vai acontecer. Então ele tenta te parar. Mas hoje eu te digo, não desista. Quando suas forças se acabarem, lembre-se, não é você quem vai atravessar, é a mão de Deus que vai te carregar. Talvez você esteja pensando em desistir, mas essa mensagem chegou até você como um sinal. E o sinal é: persevere, continue, porque a vitória já está a caminho. E aqui vai a pergunta que precisa ecoar no seu coração. Você vai parar agora? Ou vai continuar até ver o impossível se tornar realidade? Senhor, eu oro agora por todos que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que estão cansados, esgotados, sem forças. Pai, coloca a Tua mão sobre eles. Levanta quem caiu, sustenta quem não consegue mais caminhar. Dá coragem, dá fé, dá esperança. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum mar fechado será obstáculo. Nenhum gigante será maior que o Teu poder. Nenhuma fraqueza será maior que a Tua força. E você que está comigo até aqui, declare nos comentários. Escreva em fé esta frase como sua profecia pessoal. Quando minhas forças acabam, a mão de Deus me levanta. Não esqueça, não é o fim. É apenas o início de um milagre.